Shalom, canal mostrando as origens antigas. Alguém mandou falar para mim sobre o Novo Testamento. Olha, o Novo Testamento, ele veio, né, Novo Testamento, digamos, a doutrina cristã, ele veio de códices. Né? Eu vou falar dos códices mais antigos, o Códice Sinaíta e o Códice Vaticano, tá? O Códice Vaticano e o Sinaíta, esses códices vieram de fragmento de papiro encontrado, papiro sem nome, sem autores. A idade desses papiros dele, né? A catalogação da idade desses papiros e o nome dele foi catalogado muito à frente, mas sem autor, sem fundamentação, tá certo? Não vou nem dizer tem até o papiro P52, que era considerado um papiro muito antigo. Era um papiro muito antigo, hoje se sabe que ele não é tão antigo assim. Era um papiro todo fragmentado, faltando vários capítulos e versículos que surgiram, depois foi analisado que eles são a partir do 3º século em diante. Não é tão antigo assim que nem alguém pensava que fosse. Tá? Dentro desse contexto. Então você encontra esse Novo Testamento cheio de problema. O que é que os teólogos afirmam? Afirmam que Jesus Cristo é o Messias, que ele vai trazer paz à terra, salvar a humanidade. Mas o próprio Jesus Cristo diz: eu não vim à terra trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim dividir pai contra filho, filho contra pai. Então ele não disse que veio trazer paz à terra. Ele falou que veio trazer a espada, veio trazer separação e divisão. Colocar filho contra pai, pai contra filho. O problema é que Jesus realmente existiu, tá? O problema é que o Novo Testamento, dá para perceber que tem duas histórias de Jesus ali misturado ali. Tem o Jesus Cristo o Salvador, que ele ressuscitou, a gente percebe isso aí foi adaptado ali dentro, a gente sabe que isso aí não é real, né? É acréscimo, foi inventado ali muito à frente, já que os papiros antigos não tinham os capítulos completos. E aparece ele sendo um Jesus Cristo um Salvador, né, da humanidade, e ao mesmo tempo aparece um Jesus Cristo revolucionário, como a gente encontra ele afirmando que ele não vem trazer paz à terra, trazer a espada. Até ele fala também que quem tiver duas túnicas, venda para comprar espada. Então observa também em Lucas, né, 19, 27, ele fala no versículo 27 que ele disse que aquele que não quiser que ele reinasse, que os apóstolos viessem e trouxessem ele na presença dele para ele degolar e cortar o pescoço, em algumas tradições. E trucidais ou degolai na minha frente. Porque ele era digamos assim, mostra ele sendo um líder de revolução, que queria ali reinar em Israel e não foi aceito pelo povo judeu. A gente percebe isso aí, tá certo? Então esse Novo Testamento não é real, é uma escritura inventada, desenvolvida através das políticas do Império Romano. Não é real, não é uma doutrina fundamentada. Não existe nenhuma profecia do Antigo Testamento dentro do entendimento do hebraico antigo, falando que Jesus Cristo é o Messias. Tá? Não existe. As profecias que os teólogos cristãos afirmam são inventadas, são espiritualizadas, com invenção, não é real. Tá certo? A única escritura com alguma lógica que a gente deve ouvir é o Pentateuco samaritano. É o único. O Pentateuco samaritano oferece uma base mais sólida. A gente tem que observar o Pentateuco samaritano, o Pentateuco judaico também, e o Tanakh, onde tem profetas maiores e menores. Nós temos que também escutar as fontes do povo samaritano, os chamaroninhos. No Brasil existe comunidade samaritana aqui no Brasil, tá certo? Eu não tenho bem a profundidade, acredito que seja os samaritanos. Se eu não estou enganado, parece que é o senhor Ariel Haddad, que ele é aqui no Brasil o responsável, o líder da comunidade samaritana aqui no Brasil, tá? Com orientação do povo de Rolon, lá da Palestina, os samaritanos, lá da Palestina, né? Ao norte de Israel. Então, essas histórias que a gente encontra do Novo Testamento, do cristianismo, não é real. Você encontra aí dentro muita profecia falsa, muita contradição, a gente encontra muita mentira. Por exemplo, Judas morreu do HIV Judas, né? Mateus fala que ele morreu enforcado, Atos dos Apóstolos diz que ele morreu de uma queda. A ressurreição de Jesus encontra ela digamos assim, em vários horários diferentes da ressurreição de Jesus. O evangelho de uma coisa de outra. São muito mais de 52 mil erros dentro do texto. Se você fizer uma exegese, ler os textos comparados, Mateus com Lucas é diferente. Se você ler Lucas com Mateus é diferente, não bate. Então existe muita contradição dentro do texto, provando que essas histórias do Novo Testamento não é real, tá certo? Só para vocês verem.
Agora, se você for estudar com pastor, vai enganar você. Você pensar que o seu pastor é um profeta, ele não passa de um mentiroso enganador. Ou seja, um ancião é outro mentiroso, um rabino, padre também. Esse povo mente e engana os inocentes que não tem conhecimento das escrituras. Você tem que estudar o hebraico antigo, você tem que fazer um estudo neutro. As pessoas que têm algum partido a defender, ele é cego. Você vai defender o seu partido. A gente tem que defender o texto, nós temos que defender a regra da gramática como é ensinada. A estrutura gramatical do texto, saber se tem comprimento. Você tem que conhecer, saber o que é um verbo, um adjetivo. Você tem que saber, por exemplo, o que é uma preposição, uma conjunção. Você tem que saber também os tempos verbal do verbo, passado, presente e futuro. Você tem que conhecer a estrutura gramatical do idioma hebraico e do idioma grego, da onde veio o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito da língua grega. E o Antigo Testamento veio do hebraico. Ok? E eu conhecer um pouquinho da nossa língua portuguesa, para fazer uma investigação. Nós estamos sendo enganados por esses líderes religiosos daqui do Brasil, tá certo? Não quero ofender esse povo, mas é um pessoal que são charlatão. Fique esperto, não fique dando dinheiro a padre, nem a pastor, nem a ancião, não fique comendo corda desses caras. Esses caras são os falsos profetas, mentirosos. Procure estudar a língua hebraica com um professor sério. Procure estudar grego com um professor sério, tá certo? Responsabilidade, ok? Tenha hoje um domingo de paz, de maravilha, que Deus vos abençoe, ok? Tudo de bom, entra outro.